para trabalhar com os senhores essas temáticas hoje em dois momentos. E eu vou falar no primeiro momento sobre homens que fazem a obra marchar. Diga comigo, só para memorizar. Vamos lá? Homens que fazem a obra, mais uma vez bem forte. Então vamos lá para o 21. Até o irmão já, quero parabenizar o irmão aí da mídia, que ele é bem rápido, viu? Está ali já o tema. Olha aí o 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Muito bem. Quando eu viajo pelo Brasil e eu vejo tantas convenções e tantos pastores, ontem ali na Paraíba eu olhando e vendo tantos pastores, pastores novos, pastores antigos, pastores de idade, pastores cultos, pastores sem cultura, pastores que mal sabem ler a Bíblia. Mas foram eles que fizeram a obra marchar. A igreja que eu assumi, aí eu olho para o pastor que foi líder dela, ontem ele até estava lá no local onde nós estamos construindo o santuário, e ele teve um AVC. Sempre eu dou a ceia para ele, eu não deixo nenhum obreiro dar uma ceia para ele, porque foi o presidente da igreja. E ontem, quando me mandaram a foto dele lá no trabalho, eu fiquei assim, chorei de ver ele ali na obra e, na verdade, homens sem tanta cultura, sem tanta sabedoria, sem tanto apetrecho, eles abalaram cidades, construíram igrejas lotadas, os templos superlotados, que hoje nós desfrutamos. Como disse Jesus em João 4, nós entramos no trabalho dos outros. Mas a grande questão é, essa obra, ela anda com alguns tipos de homens. E eu quero falar com os senhores e queria muito a vossa atenção. Existem homens que fazem a economia. Nesse momento, se vocês analisarem, nós temos homens que fazem a economia girar e rodar no mundo. Aqui em Goiânia nós temos grandes empresários no ramo de frigorífico, que eu estava na Irlanda, e quando eu perguntei quem era do Brasil, a maior parte era de Goiânia, aqui do Goiás. E eu fui perguntar por quê. Eles disseram, tem um frigorífico em Goiânia que tem o que sustenta esse país de carne. Existem homens no mundo, e escutem bem, existem alguns homens no mundo que eles fazem a economia girar. Se vocês pegarem no Brasil, nós temos aí aproximadamente 10 homens que fazem a economia no Brasil girar. Inclusive tem um do Maranhão, que o objetivo dele é chegar no ranking, que é o dono do supermercado Mateus. Mas existem homens que estão no topo da lista, como por exemplo Bill Gates e outros que já se destacam. Eles fazem a economia girar. Warren Buffett era um homem que, na verdade, um economista que destrava a economia, mas muitos outros. Então, na economia, nós temos homens que fazem ela girar, ela acontecer. Mas também nós temos homens que são destaque na música. Dizem que Beethoven, quando pegava em um local que ele chegava, ele colocava a mão em uma caixa de som, ele já sabia que nota e que som e que harmonia aquilo ali estava dando. Homem que faz a música girar. Se vocês analisarem no mundo moderno, no mundo humano, nós temos nomes mundanos que fazem a música girar e pessoas que se ajuntam em torno deles. Ainda hoje dizem que não tem um homem que consiga chegar no nível de Michael Jackson. Os passos, a harmonia, a melodia. Mas ele chegava lá, porque homem que faz as coisas girarem não é homem que dorme muito. Isso aqui não é para preguiçoso. Isso aqui não é para um homem que monta uma redinha e vai pescar.
Homem que faz as coisas girarem no mundo, a cabeça dele é outra cabeça. A mente dele é outra. Michael Jackson, ele ensaiava tanto que até a música dele, quando ele entrava, uma tecla do pianista, se ele escapasse o dedo, ele ia em cima dele. Ele conseguia, dançando, arrastando os pés dele com aquele passinho dele, ele conseguia saber aonde estava errado. Eu ouvi o pastor Wellington falando agora há pouco, aqui tem vários músicos. Se vocês analisarem, os homens mais pensantes do mundo e mais criativos morreram cedo. Já ouviram isso? Mas eu não vou mais longe, não. Se vocês pegarem todos os grandes homens de Deus, tiveram poucos na história do século 17 que não morreram cedo. A maioria morreram cedo. Por que morriam cedo? Deles que não dormiam à noite. Virava a noite toda em oração. Um camarada foi ouvir, pastor Wellington, John Knox pregar. E John Knox estava pregando, e quando ele terminou de pregar, um general disse assim: se um homem desse fosse general, eu não sabia onde estaria o meu exército. Porque ele consegue ter o som que 600 trombetas não têm. Ele consegue levantar quem está fraco. Maria, a rainha dos escoceses, ela dizia: quando eu escuto John Knox, nem o meu exército marcha no tom que ele faz. Homem de Deus. Quando você vê alguém chegar na sua igreja para sentar e lhe ouvir, tem que ter alguma coisa. E para você fazer marchar, é isso aqui, para você fazer marchar. O Lutero, quando disseram para ele: estão te aguardando com todos os cardeais, bispos e o Papa talvez vai estar lá. Você vai enfrentar a maior corte do mundo e talvez você não saia vivo dela. Ele dobrou os joelhos e orou a noite toda. E quando terminou de orar, ele disse: tu és o meu castelo forte, e se lá tiver 200 milhões de demônios, eu vou para lá. Pastor amolecado não faz a obra marchar. Ele vai ter em torno de si alguns meninozinhos, alguns zoadentinhos, alguns barulhentozinhos, mas logo, logo vai cair. Pastor sem caráter não faz a obra marchar. Pastor erudito não faz a obra marchar, porque aqui não depende do tanto que tu sabe, aqui depende da presença de Deus. Tem dia que você vai preparar uma mensagem, você sabe grego, sabe latim, sabe tudo, e quando você vai preparar, não sai nada. É o Deus dizendo: aqui não é do jeito que tu quer, do jeito que eu quero. Quando você pega o capítulo 1 de Josué, as 2 tribos e meia chegaram e disseram: Josué, nós falamos com Moisés que nós vamos contigo até o fim, agora nós só queremos uma coisa de ti. Ele disse: por não, assim como Deus foi com Moisés, que ele seja contigo. Quando aquela meia tribo, lá no capítulo 13, ele viu Josué pegar rei e matar, e botar no chão, e pisar o pé em cima da cabeça de rei, aí eles disseram: o mesmo Deus que estava em Moisés está em Josué. Vamos em frente. Então tem homens que fazem a economia girar, tem homens que fazem a música girar. Ouçam bem, tem cantores hoje, aqui estão os músicos, que se ele chegar aqui, ele arrebenta mais do que nós. Ele consegue lotar um ginásio rapidinho com 50 mil pessoas. Qual é o pregador hoje no mundo que está arrebanhando 50 mil? Nós temos aí Isaac The Boy, temos outros na África que ele diz que tem 3 milhões e meio de cadeiras para os crentes sentarem. Tem macumbeiro que ele consegue arrebanhar gente do mundo para lhe visitar. Não tem uma pessoa no Brasil que não conheça a cidade de Codó, por causa de um homem que tinha lá. Eu não vou falar porque hoje na hora que é filmada, eles batem na gente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ginásios, estádios, cidades paravam para ouvir Michael Jackson, James Brown. Na música tem homens que arrebentam e arrastam multidões. Na educação,
O triunvirato, Platão, Aristóteles, Sócrates, até hoje todos se rendem perante ele. No direito, aqui tem vários pastores formados em direito, Paulo Bonavides, Rui Barbosa, no topo da linha deles, Miguel Reale, todo o grupo jurista da atualidade, Nelson Gria. Esses homens fazem o direito girar, e quando vão fazer qualquer reforma, eles procuram as melhores cabeças pensantes para fazer o direito girar, direito positivo, para fazer o direito girar. Homens do direito, homens da educação, homens da ciência, gigantes da ciência, Albert Einstein, Galileu Galilei. Esses homens fazem tudo girar, e hoje na medicina, na arte, na ciência, eles estão botando para quebrar tudo. A minha pergunta aqui aos senhores é, o tema dos senhores, marchem. Que tipo de homem, hoje no Brasil, pode fazer as Assembleias de Deus marcharem? Começou com 2. Como era o nome dos 2? Vamos lá, só quem tem boca bem forte. Como era o nome dos 2? Daniel Berg e quem mais? Então, se eu tenho homens, eu quero que cada pastor me escute aqui. Lá na cidade que o senhor mora, o maior na cidade não deve ser o prefeito. O maior na cidade não deve ser o feiticeiro. O maior na cidade não deve ser o político. O maior na cidade deve ser um homem de Deus. Todos têm que passar e dizer, ali está um santo homem de Deus. O prefeito te pede oração, o endemoniado te pede oração, o rico te pede oração, o pobre te pede oração, o negro te pede oração, o inteligente te pede oração, até o culto te pede oração, porque é você, é o Senhor que faz a obra marchar. Eita glória! Pega na mão desse pastor que está ao teu lado, pega aí na mão dele e desperta ele e diz, somos nós. Grita, somos nós que fazemos a obra marchar. Mas se os senhores observarem, se os senhores analisarem, quando nós olhamos para esse texto bíblico, e quando eu olho para a história desses homens, algumas coisas faziam eles marcharem. Primeiro, fé. Diga comigo, fé. Meus irmãos, pastor de fé é coisa louca. Eu estou falando de pastor de fé, eu estou falando de pastor que sabe o que é a dimensão espiritual. Quando você pega a sua Bíblia, se você pegar o capítulo 11, a Bíblia diz, Hebreus 11 primeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das que se não veem. Quando você vai para o verso 6, diz assim, e todo aquele que se aproxima de, como é? Todo aquele que se aproxima de, pregue comigo, todo aquele que se aproxima de, tem que crer. Para um pastor chegar numa cidade e dizer assim, Deus me mandou para cá. Meu irmão. É negócio sério ou não é? Um rapaz morreu, uma moça morreu, e eu fui dar o recado para a família, e aí na hora eu fui o primeiro a chegar, mas o esposo não sabia. E a família me ligou, pastor, conta para o marido que nós não temos coragem. Eu fui por longe. Aí ele entendeu que eu já queria dizer que ela tinha morrido, uma moça bem nova, e ele caiu logo em pranto e tal. Eu consolei por ali. Aí um médico que chegou e deu a informação, ele disse, pastor Oziel, olha, o corpo vai estar lá na pedra. Eu fui lá para a pedra. Quando cheguei lá na pedra, fiquei esperando o corpo. Aí o corpo chegou e entrou um pastor dessas igrejas aí. Quando eu entrei, eu fiquei olhando para o corpo. Aí ele olhou para mim e disse, manda ela levantar. Eu disse, o quê? Ele disse, manda ela levantar. Tu não é homem de Deus? Eu disse, eu sou. Eu vi que ele era dessas igrejinhas aí, que a gola estava torta. Eu disse, esse aí é dos doidos. Esse aí é dos doidos. Eu disse, eu não vou perder para ele aqui não. Aí eu olhei, eu creio que essa morta, que é assim, pastor, eu creio que ela ressuscita.
Agora tu que deste o plano, começa contigo, homem de Deus. Aí ele, epa, né? Começa comigo, pastor Zé, começa contigo. E eu vou aqui na retaguarda. Aí ele bateu nela. Levanta, levanta, levanta. Só nós dois. Levanta, levanta, levanta. E nadinha, eu disse, meu Deus, ela não vai ressuscitar. Porque Deus quis foi levar mesmo. E aí pronto, levanta. Eu disse, agora a sua vez, pastor Ziel. Eu gritei mais alto do que ele. Gritei, gritei. E aí gritei que ele viu que eu estava. Ele triscou em mim. Para! Eu disse, para! Agora que eu estou começando, ele disse, parece que Deus não quer que ela ressuscite. Eu disse, tu entendeu o mistério. Mas eu não ia perder para ele. Na sua cidade você não pode perder para o feiticeiro. Lá o Senhor é maior. Aleluia. Até o prefeito, até o governador, pode ser ele quem for. Tem vezes que eu estou lá em casa, aí o prefeito me liga. Pastor Ziel, como é que está? Eu disse, está bem, meu prefeito? Estou precisando das suas orações. Eu disse, Pai Celestial, abençoa teu filho e amém. O que o senhor está precisando, pastor? Eu disse, nada. De nada. Eu disse, de nada, meu prefeito, muito obrigado. É desse jeito. Já saindo para cá mesmo, ele ligou para mim. O governador chegou para mim e disse, ligou para mim e disse, eu quero lhe dar o título de capelão. Eu disse, eu já sou capelão. Eu disse, já. E dos pretos, porque tem um dos brancos. Ele disse, é, pastor? Eu disse, é. Não, mas eu quero lhe dar uma patente. Eu disse, muito obrigado, governador. Muito obrigado. O senhor me honra com essa palavra. Mas eu já sou sustentado pela igreja. Amém, pronto. Um dia ele entrou numa sala e disse, pastor Ziel, é pastor sério. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma honra maior, Deus já te deu. A Bíblia diz, pela fé, Moisés deixou de ser o quê? Não, deixou de ser chamado filho, preferindo sofrer com o povo de Deus, porque sabia de uma glória maior. Digam comigo, obreiros que fazem a obra marchar. Digam lá, bem forte. Obreiros que fazem a obra marchar. Mais forte. Obreiros que fazem a obra marchar. Primeiro tem que ser obreiro de fé. Vamos lá, primeiro tem que ser obreiro de quê? Se você pegar o capítulo 4, por que Abel ofereceu? Diga bem forte, vamos lá. Por que Abel ofereceu o maior sacrifício? Porque ele tinha o quê? Vamos lá. Por que Enoque foi trasladado? Tinha fé. E quando você chega no versículo 7 do capítulo 11, por que Deus escolheu Noé para ir para a arca? Ele tinha. E quando você chega no capítulo 11, verso 8, você tem Abraão foi escolhido porque ele tinha o quê? E quando você chega no capítulo 20, Isaac foi escolhido porque tinha o quê? E quando você chega no 21, o próprio Jacó vai ser escolhido porque ele tinha fé. E quando você chega no versículo 22, José vai ser escolhido porque ele tinha o quê? Fé. Obreiro que não tem fé não faz a obra marchar. Na hora que ele chega, aí ele diz, irmão, nós estamos de plano de construir esse templo. Aí a pleiade de auxiliares, olha pastor, nosso caixa está fraco. Aí ele disse, é mesmo, irmão, vamos aguardar, tem que ter prudência mesmo. E aí a gente está ruim, teve aí a pandemia, tem fé não. Pode largar de mão, a obra não marcha. Pastor, a igreja, não tem fé não. Pronto. Eu nem conto para a igreja o valor que nós vamos gastar, porque senão assusta. Eu só falo a fé. E o valorzão tremendo eu só falo com Jesus. Porque se tu mostrar para um diácono, principalmente o falador, tu tá lascado. É assim ou não é? E tesoureiro, é pouco tesoureiro que tem um Espírito Santo. Se tu não tiver cuidado, ele mesmo te acaba. É por isso que o senhor tem que ser o quê? Um homem de fé. Eu tenho um engenheiro lá na igreja.
Aí nós estamos construindo um santuário com vários complexos. Aí ele, quando olhou o valor, disse: meu Deus! Eu disse: te aquieta, te acalma, não te assusta. Meu pastor, como é que não vamos fazer isso? Eu disse: pela fé. Pela fé. Pela fé. E eu digo: não vou fazer bingo, eu não vou vender cartela, porque senão não é fé. Tem que ser pela fé. Então deixa eu te dizer uma coisa: homens que não possuem fé não podem fazer a obra marchar. Olhe para cá, pode ser a velhinha está lá na igreja, mas quando ela tem um problema, ela vem para quem? Para o pastor, porque ela acredita que o pastor tem o quê? E todo crente que tem problema, ele não vai para outro lugar, ele só vem para onde? Capítulo 4 de 2 Reis, quando faltou azeite, o que Eliseu tinha a ver com azeite? Ele trabalhava fazendo azeite? Mas a mulher foi para onde? Homem de Deus, acabou o azeite. Ele podia dizer: não, minha velha, eu não faço azeite. A senhora veio errado. Vê aí com os irmãos para tomar um azeite. Assim, pastor, que não tem fé. Vê aí com os irmãos, nós estamos meio aperreados. Mas vai melhorar, minha santa. Ela vai sair daquela fala com você. Ela não vai desrespeitar você, mas ela vai saber que você não é um homem de fé. O Eliseu entrou: vem cá, minha santa, entra aqui. Ela disse: tu sabe que meu marido era sincero, agora ele morreu e está devendo. Ele disse: o que é que tu tem em casa? Só um pouquinho? Toma uma vasilha. Ele não mandou tomar o azeite emprestado, senão ela ia aumentar a dívida. Toma a vasilha emprestada e tranca a tua porta, porque é só mistério. Aí pronto. Aí encheu o azeite encheu as vasilhas, ela voltou e disse: homem de Deus, as vasilhas estão todas cheias. Ele disse: venda, paga a tua dívida e viva até a fome terminar. Depois procura um emprego. Foi assim que ele fez. Eu acredito que quando Eliseu passava, aquela mulher: aí é homem de Deus. Só quem crê nisso, eu estou falando para homem de Deus, só quem crê. Aí é homem de Deus. Quando a mulher disse: tu veio despertar meus pecados, homem de Deus, para Elias. Ele disse: não, te aquieta. Aí ele devolve o menino. Quando devolve, ela olha para ele e diz: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é o quê? É a verdade. Irmão, quando vai passando, tu pode, olha, João Batista não curou nem de dor de cabeça. João Batista não dava para ser pastor da Universal. Mas João Batista, ele não curou nem de dor de cabeça. Mas quando Jesus chega, ele diz: entre os nascidos de mulher não tem um maior do que João. Por que Jesus diz? Porque João Batista, ele não tinha milagre, mas o que ele dizia tremia até a autoridade. Eita, irmão, eu estou falando, um homem de Deus quando passa, eita glória, oh aleluia. Basta você ler Lucas capítulo 3, até os soldados, é João Batista, e o que é que a gente faz? Eles desempenham teu trabalho sem roubar, não aceita propina. Olha o que João já dizia. Não aceita propina, faz teu trabalho. Aí a autoridade zona ia passando todo bonitão e disse: ei, olha João Batista, irmão, é difícil hoje ter um pastor que faz isso. Na hora que um vê um governador, ele já fica tanto se entregando. Respeitar uma autoridade é uma coisa, andar babando é outra. Anda atrás. Aí João Batista ia passando e a majestade zona passando na carruagem zona. Aí ele disse: ei, essa rapariga não é tua. Essa rapariga está aí na Bíblia. Está aí na Bíblia. Não é lícito possuí-la. E ela ficava zangada. Flávio José disse que ela tinha tanta raiva dele, que quando a menina dançou, está lá em Mateus 14, quando ela dançou, mulher gosta de bolsa, gosta ou não gosta? Mulher gosta de shopping, sim ou não? Mulher gosta de andar bonita, sim ou não? Mulher gosta de sandália, sim ou não? E ela não pediu nada disso. O que foi que ela pediu? Minha filha, ela disse: mamãe, ele disse que eu posso pedir tudo que ele vai me dar. Aí ela disse assim: pede a cabeça de quem? De João Batista, porque ela não aguentava a palavra do homem de Deus. Então, homens que podem fazer a obra marchar são homens que são cheios de fé, são homens que têm
oração. Se você pegar Daniel 6,10, a Bíblia diz claramente lá em Daniel 6,10, lá está escrito assim: e quando ele soube que a escritura estava assinada, ele foi para a sua casa, aí entre parênteses, ora, como de costume, as janelas abertas para a banda de Jerusalém, ele orava e dava graças a Deus. Na crise, Daniel foi fazer o quê? Orar, mas ele já orava. Homem que não ora não tem como fazer a obra marchar, porque a oração, preste bem atenção, eu falei agora, vamos lá, pregando aqui comigo, o jurista, aqui tem advogado na mesa, aí tem advogado, se vocês analisarem, quando ele vai fazer uma petição, quando ele vai fazer uma defesa, quando ele faz a introdução, quando ele descreve o caso, e quando ele vai fazer a defesa, ele vai buscar onde a fonte dele. Vamos lá, me ajudem aí, juristas. Qual é a fonte dele? Ele vai buscar, em primeiro lugar, os códigos. Ele vai buscar jurisprudências. Ele vai buscar Ele vai buscar fundamentação. O médico, quando ele vai operar, ele busca a fundamentação dele aonde? Nos livros de medicina que ele estudou. E o cantor, ele busca a inspiração dele na letra, na harmonia, nas notas. E o pastor, se eu quero fazer a obra marchar, a primeira coisa que eu tenho que ter é o quê? Fé. Vamos dizer bem forte, qual é a primeira? Fé. Qual é a segunda? Oração. Por que a oração, pastor? Porque a oração é o único meio que você tem comunicação para Deus te ensinar as coisas. Pastor só recebe a orientação por onde? E se ele não orar? Lutero e John Wesley diziam que um obreiro que não tira 1 hora de oração está falido. John Knox orava 3 a 5 horas por dia. Pastor que quer orientação das coisas, ele tem que orar. É de joelho que Deus lhe comunica. É de joelho que Deus lhe fala. Quando ele levanta da oração, aí Deus já vai enchendo a mente dele. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. É ou não é? Vocês sabem que pegaram um rapaz catando lenha no dia do sábado, e não tinha lei, porque quem inventou muita lei para o Shabat foram os judeus. Aí Moisés disse assim: Moisés, tem esse homem aqui que está catando lenha. Moisés disse: eu não sei como é que eu faço, eu não tenho orientação, mas guarda ele aí, prende ele aí, e eu vou falar com quem? Eu vou falar com... E Deus vai me dizer. Quando ele foi falar com Deus, Deus disse: amanhã tu faz assim, 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 assim. Tinha um pastor que ia transferir os membros da igreja dele, aliás, os pastores, com muitos pastores. Aí quando era de madrugada ele deitava. Aí quando ele levantava, se ajoelhava, e a mulher dele disse que olhava para ele. Ele dizia: Deus, tem um pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, eu tenho que remover para a área tal, para a área tal. Eu só estou botando aqui, agora eu vou dormir. E eu quero que o Senhor me diga para onde é que eu boto eles. Tudo na igreja, pastores, deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Nós estamos pensando que a igreja marcha é porque ela tem teólogo importante, negativo. Nós estamos pensando que a igreja marcha porque ela tem um bonito som, negativo. Nós estamos pensando que a igreja marcha porque ela está fazendo grandes templos, negativo. Tem pessoas que estão trabalhando lá fora que atendem debaixo de um pé de palmeira, e a pessoa vai lá porque ele tem oração, porque ele tem vida, porque ele tem fé, porque ele tem Deus. Não pense, os senhores, que vocês que estão ali inário, isso é tudo importante, eu não sou contra. Aí o pastor tem aquela vozona bonita, tudo organizado, ele até pensa: graças a Deus que os irmãos estão se congregando. Não pense que é você não. E nem pense que é o talento que você tem. É oração, é jejum, é consagração, é vida de comunhão com Deus. Quer ver mais? Peça a Deus para Ele encher teu ministério de milagres, porque também é o que sustenta a igreja. E eu vou falar isso na Bíblia para vocês. Antigamente um pastor, vocês viram quando eu comecei aqui falando, pegue como foi que começou a Assembleia de Deus em Goiânia, essa convenção dos senhores, a nossa convenção lá atrás. Pastorzinho, humildezinho, saía para pregar o evangelho, enfrentando o catolicismo, enfrentando o pecado, sem ninguém, sozinho, sem dinheiro.
Mas quando ele estava lá no povoadozinho, aí quando alguém ficava cheio de demônio, mandava buscar quem? O pastor. Quando alguém adoecia, mandava chamar quem? E quando ele chegava lá, ele orava. Jesus, para confirmar o ministério dele, manifestava milagres, sinais e maravilhas. Quem crê em sinais e maravilhas aqui? Se você ler Romanos 15, 19, com sinais e prodígios, e na virtude do Espírito, desde Jerusalém até o Ilírico, Paulo pregava o Evangelho. Está na Bíblia. O ministério de Paulo não era de palavras, o ministério de Paulo era de poder, era de sinais, era de maravilhas. Vamos ao texto que eu li. Como é que a obra de Deus pode marchar, pastor Zéu? Primeiro, se os senhores observarem, nós estamos diante de um texto que parece problemático. Por que problemático, pastor Zéu? Porque Moisés não estava ainda no Monte Sinai. E parece que o texto salienta que eles já estavam. Mas toda aquela região, incluindo Refidim, já fazia parte do Monte Sinai. Segundo, você tem no texto um homem chamado Jetro. Diga comigo, Jetro. Jetro, vocês sabem muito bem, os senhores são pastores, ele vem de uma cultura politeísta. E alguns dizem que ele adorava Yahvé, outros dizem que não. Eu não sei. Ele tinha a crença dele. E ele era sacerdote no mesmo nível de Jó, capítulo 1, verso 5 de Jó. Ele era um sacerdote familiar. Ele era um sacerdote tribal. Só que esse homem, ouçam bem, esse homem, ele vai dar hospedagem para Moisés. E o interessante é que Moisés vai para a casa de Jetro, já com a cultura judaica, ou melhor, com a cultura egípcia e também com a cultura da mãe dele, Joquebede. Isso prova para nós os críticos que dizem que Israel e o Deus de Israel foi fabricado por culturas diversas. Não é verdade. Moisés, quando chega na casa de Jetro, Jetro, que tem a origem lá em Abraão, no capítulo 25, verso 1 a 4 de Gênesis, com Quetura, que aí você tem a junção dos midianitas. Então Moisés vai para a casa dele, mas Moisés, Atos 7, 22, já era formado em toda a ciência. E Moisés também já sabia quem era o seu Deus. A sua mãe, o seu pai tinha ensinado. Ou seja, nem os midianitas, nem Jetro teve qualquer influência na cultura, na vida de Moisés, para formar o Deus de Moisés, de maneira nenhuma. Então, quando os senhores olham para esse texto, nós temos em primeiro lugar esse homem, Moisés. Moisés vai ser recepcionado por Jetro, que era um homem totalmente gentil. Ele vai ser hospedado por este homem, vai morar na casa deste homem. E aí o mais interessante, é a partir desse momento que ele começa a ouvir. Diga comigo, ouvir. Se você pegar o capítulo 18, verso 1, a Bíblia diz assim: e o sogro de Moisés ouviu todas estas coisas. Ou seja, ele ouviu o que Deus estava operando através de Moisés. Ele pega e vem com a esposa de Moisés, que os senhores sabem que houve uma briga entre Zípora e também entre Moisés. E por causa disso, ia dar muito atrito, então ela ficou 1 ano na casa do pai, e depois disso ela volta. Volta com os 2 filhos, Gerson e Eliezer. Eles voltam, ou como algumas bíblias colocam, Eliezer. O velho Jetro vem com a esposa e com os 2 filhos. Mas ele ouviu falar das maravilhas de Deus. Quando ele chega, de longe Moisés o vê. E olha aqui que eu quero começar falando isso com os senhores. Quando Moisés contempla, Moisés sai da tenda, se levanta e vai até o sogro e faz o cumprimento da etiqueta da época. Ele beija ele, abraça e faz reverência a ele. Sabe o que Moisés faz? Moisés se ajoelha, Moisés se humilha perante o seu sogro. Agora imagine um líder como Moisés fazer isso. Veja que Moisés, ele era um líder.
já confirmado e com muitos milagres, mas ele era um líder que tinha humildade. Ele se ajoelha, ele honra, ele faz todo um ato, ainda que fosse uma tradição, mas Moisés não era petulante, Moisés não era arrogante, Moisés era humilde. Um líder que ele se arroga no cargo que ele está, na posição que ele está, e ele não manifesta atitude nenhuma de humildade, ele não está preparado para estar à frente do povo de Deus. Seja pastor de igreja grande, seja pastor de igreja pequena, a humildade é uma das características da vida de um líder escolhido por Deus. Não tem outra. Mas vamos lá. Quando ele chega, ele traz a mulher e os meninos, porque pastor não pode contar a vitória primeiro, se não contar para a mulher dele e para os meninos. Essa mulher, tem pastor que diz assim: eu não conto nada para a minha mulher do meu ministério. Eu conto é tudo. De madrugada eu estou lá no quarto, eu digo: olha, fulano de tal está ruim comigo, é perseguidor, é falador, mas tu ora, não fala nada não. Eu conheço ela, a boca é travada, porque tem esposa de pastor que a língua é grande, aí não é bom tu contar. Agora, tem delas, não é assim? Que a boca é fechada. Aonde é que a gente chora quando está com problema? Onde é? É nos pés de Jesus. E depois dos pés de Jesus? É nos braços dela. Tem pastor aqui que a mulher agarra ele, bota no colo dela, e ele chora. Não vamos negar não, meus irmãos. Ninguém torce por você, ninguém te escuta, ninguém te honra. Aí de repente aquela mulher está lá dentro do teu quarto, chorando, só tu e ela. E ela dizendo: meu velho, mas Jesus é contigo. Te levanta, meu velho. Quem já passou essa experiência aqui? Já, nós tudinho. Uma vez eu passei por uma prova que eu entrei, foi debaixo da cama, chorando. Chorando que nem menino. Aí ela olhou: ei, rapaz, sai daí, rapaz. Eu disse: rapaz, a luta está grande, mas tu é homem de Deus, eu te conheço, rapaz. Anima a gente ou não anima? Meu velho, tu é um santo. Aí eu disse: é mesmo. Oh, ela está certa. É assim ou não é? O Spurgeon estava pregando e o pessoal começou a falar mal das mensagens de Spurgeon. O Spurgeon pregando e todo mundo falando mal dele. Aí ele disse: eu não vou mais pregar. E ele passou um tempo sem pregar. Todos os batistas criticando Spurgeon. Sabe o que foi que a mulher dele fez? Botou um cartazão na cama de dormir, assim ao lado: cadê o meu maior pregador do mundo? Estou com saudade de ouvi-lo. Quando ele viu o cartaz, ele chorou e disse: minha filha, ela disse, tu és o meu maior pregador e o maior homem de Deus na terra. Ele se levantou e disse: eu vou continuar pregando, porque a minha mulher diz que eu sou um homem de Deus. Só para parar, viu? Porque tira a minha, obrigado. Aí ele disse, aí ele olhou, quando olhou o cartaz se levantou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente, quando olha a história de Lutero, ele lutando contra a igreja, contra o Papa. Irmão, Lutero tinha uma depressão. Vocês ouviram o pastor falando aqui? Você gosta de depressão? Não é de agora não. Tem um livro escrito, me esqueci o nome dele agora. Santo Agostinho sofria de depressão, quase todos os grandes teólogos e os líderes daquela época. O Lutero sofria de depressão. Um dia ele estava tão triste, deprimido, ele foi para uma missão, e quando chegou lá nessa missão ele adoeceu e ficou deitado de cama. E aí informaram para ela, não tinha celular, não tinha WhatsApp, mas informaram. Quando ele chegou de viagem, ela, Catarina, pegou e colocou uma roupa de preto e foi receber Lutero. Quando Lutero saiu do barco triste, chorando, aí ele olhou para ela e disse: meu bem, o que é que aconteceu? Morreu alguém da tua família? Ela disse: morreu. Ele disse: quem? Foi teu pai, tua mãe? Ele disse: não, foi você. Aí o Lutero disse: o quê? Você, porque eu soube que você foi para a obra e lá você se entregou à sua depressão. Tu está morto, Lutero. Aí ele se jogou nos braços dela e chorou. E quando ele abraçava ela, e quando ele estava com ela, ele sentia o ânimo. Ai, não é bom a gente ter uma pessoa. Eita, glória a Deus.
É bom, rapaz, tem dia que eu chego em casa, eu tô mole, a gente está até com preguiça de ir para o culto. Não adianta não. Aí a mulher disse, tu não vai hoje? Eu disse, vou não, acho que hoje eu estou. Rapaz, na hora dessa o porteiro já chegou. Aí ela começa a encher a mente da gente, né? A gente fica com raiva. Oh, essa bicha velha. Aí quando você vai para o culto, Deus lhe usa. Aí quando você volta e olha para ela, diz, ô meu bem, obrigado, rapaz, tu me ajudou naquela hora. Não conte as suas vitórias sozinho não, pastor. Chame a bichinha. Chama os meninos. Meu filho, Deus tem me abençoado. Isso aqui é o ministério que Deus tem dado ao papai. Conta para o teu filho, conta para a tua filha. Primeiro o Jetro se alegrou com Moisés. Aí depois o velho saiu e disse, fica aí com tua mulher. Aí ele foi contar a Zípora, naquela nós dois brigamos, filha. A briga já foi grande, que ela disse, tu é uma esposa vai sanguinário, cabra ruim. Para Moisés. Porque tem mulher dura mesmo. Aí ela, quando ele terminou, ela disse, mas filha, olha, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. E nunca mais você vê relato de Zípora brigando com Moisés. Às vezes tem pastor que não conta nem um pirulito que ele compra, ele não conta para a esposa. Aí os membros da igreja é quem conta para a esposa. Eu quando vou fazer um plano ou um projeto, aí Deus me dá o projeto e eu vou lá e pronto. Eu disse, olha, Deus me deu esse projeto aqui, o que tu diz? Aí ela começa, tá lindo, amor. Não é assim? Que a esposa da gente é assim. Tá lindo bem, Deus vai te dar vitória, Ele vai te dar recurso. Mas se alguém já contar para ela, ela já sabe. Quem primeiro tem que participar do nosso ministério é a nossa família. O pastor falou aqui. Conte para o teu filho. Deixe teu filho sentir orgulho de você, para o papai, ou pastor cabra macho. Papai faz isso, isso e isso. E leve ele também. Bora, meu filho, mostra aqui para ele. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa que você vai ver aqui no texto bíblico é que no outro dia o Jetro sai para ir dar uma volta. Ele não se mete. E ele vê Moisés trabalhando. Quando ele vê Moisés trabalhando, mão na obra, aí ele vê Moisés sentado, atendendo, e o povão todinho em pé. Quando terminou a audiência, ele diz, vem cá meu genro, vem cá meu genro, vem cá meu genro. Olha o verso 18, eu não sei se dá para colocar aí na tela, 18. Observem bem. Vem cá meu genro. Aí ele disse, eu estou vendo que tu estás trabalhando só. Ele disse, sim, porque o povo vem a mim para eu consultar a Deus. Olhe para cá que agora eu vou dizer uma coisa. A obra, ela marcha quando o povo sabe que o Senhor fala com Deus. Quando a igreja sabe que o pastor é homem de Deus, é que o povo vai para o culto. O povo não vai para o culto porque tu é engraçado. A gracinha logo vai embora. O povo não vai para o culto porque tu tem um sermão bonito. O sermão bonito, ele se acaba, você é só um orador. O povo vai para o culto quando sabe que você é homem de Deus. O povo vem a mim porque eles consultam a Deus e eu dou a eles os estatutos, eu dou a eles a palavra, eu dou a eles a lei de Deus. Ele disse amém, parabéns. Mas, olhem para cá, boas intenções não valem quando o serviço é mal feito. Você já viu aquele pastor que prepara uma mensagem bonita e quando ele vai pregar, aí não dá nada, ele diz, meu Deus, o que tem de errado? Eu preparei pela homilética, pela hermenêutica, eu preparei tudo direitinho, a igreja não deu um glória a Deus. É porque às vezes tu está fazendo pelo lado errado. Às vezes você faz a cruzada, aí faz tudo bonito, aí não dá nada. Aí você diz, meu Deus, por que não deu nada? Está faltando uma coisinha. E o Moisés tinha tudo, só que o texto, o sogro diz para ele, tu vais desfalecer. Digam comigo, navel, diga comigo, navel. Olha aí no texto, diga navel, é no hebraico. Ele está dizendo, irmão, isso aqui foi muito sério. Sabe o que ele estava dizendo? Moisés, tu é um insensato. Esse verbo aí desfalecer, a gente prega pensando assim, está acabando as forças. Moisés não acabou força, que a Bíblia diz que ele morreu, ele nem morreu. Ele tinha saúde até o último dia, não cegou, não teve problema de catarata, não teve problema de osteoporose. Era um velho duro. Velho duro. Deus disse, se prepara que eu vou te levar. Só foi assim, que até hoje ninguém sabe onde é que está o corpo dele. Moisés não teve negócio para mim, então cantou nas costas. Eu não vou para o culto, não tinha isso em Moisés.
Ou seja, ele não teve problema de desfalecer. Mas por que o texto hebraico está dizendo? O Jetro olha e diz, tu irás desfalecer. Sabe o que ele estava dizendo? Tu é um insensato. Tu é um tolo, Moisés. Ele estava dizendo, você cansa o povo, e quando o povo está cansado, o povo não vai. Mensagem maçante, cansada, antipática, voz abusada, o povo não vai. É por isso que até na hora da oração tu tem que dizer, Senhor, bota sal na minha boca. Para na hora que eu começar a falar, os crentes abrir a língua e começar, eu estou com sede, eu estou com sede, eu estou com sede, eu estou com sede. Porque o povo sem sede e tu maçante, o povo não vai. Tu és um insensato, tu és um tolo. Desse jeito você cansa o povo e o povo não vai. E tu irás, aí sim, cansar. Isso é uma tolice. Eu vou te dar um conselho. Pega, tu quer que a obra marche? É aqui que eu quero falar com os senhores. E eu já vou encerrar. Tu queres que a obra marche? Ele disse, eu quero. Tu vai criar 2 tribunais. Tribunal, irmão, tudo que tem na justiça, Miguel Reale diz isso, vem do direito natural. Santo Agostinho já falava isso. Tudo que tem, vem da Bíblia. Olha o que ele diz. Cria 2 tribunais. Um é a Suprema Corte. E quem é que está na Suprema Corte? Vamos lá. Quem é que vai ficar na Suprema Corte? Não, só quem sabe Bíblia, digam comigo. Quem é que vai estar na Suprema Corte? Moisés, vamos lá. Quem é que vai estar na Suprema Corte? Quem é que fica na Suprema Corte? E tu forma tribunais inferiores. E coloca tipo uma comarca. Chefe de quanto? De 1000. Chefe de quanto? De 100. Chefe de quanto? E chefe de quanto? Pronto. E quem é que fica na tribuna? E tu cria jurisprudência. Quais são as jurisprudências? Tu cria a lei, tu cria os decretos. Está lá em Josué 22, verso 5. A lei que sustenta o povo. E tu diz para os tribunais pequenos as coisinhas mais menos pesadas. Fica com as cortes pequenas. O de 10 só tem condição de resolver caso de 10. Se tu é do grupo dos 10, não queira ir para os 50, que tu não dá nos 50. O problema nosso é porque é o seguinte, às vezes eu estou no de 10 e eu estou olhando para o que está no de 1000. Mas tu não aguenta a pancada do 1000, tu só aguenta a pancada de onde? De 10. Rapaz, se o pastor me desse uma igreja de 100 crentes, eu só estou com 10. Trabalha bem nos 100 crentes, que aí a gente sabe se tu dá com os 10 para ver se tu dá com os 100. Na parábola do talento, está lá em Mateus 25, um ganhou 5 e fez quanto? 10. E o outro que ganhou 2 fez quanto? E o outro que ganhou 1. Mas quando o Senhor tira o que está no 1, ele dá para quem? Ele dá para o que tinha? Porque só quem pode tomar de grupo grande é quem tem a capacidade que Deus colocou para o grupo grande. Te aquieta no pequeno se Deus te botou lá. E não anda atrás da boia de ninguém, porque a tua boia é tua e ninguém come ela. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Então te aquieta. Seja só crente. Eu nunca andei, irmão, eu nunca andei ambicionando. Eu fui para um campo que o pastor era presidente da convenção, eu era co-pastor do meu pai, 16 anos auxiliando ele. Cada dia era uma lapada que o pai me dava. Ataque era grande. Auxiliei o meu pastor que me apresentou no ministério, ele me dava cada lixa, que era pior do que a que Jesus disse para Pedro em Mateus 16, para trás de mim, Satanás. Era lixa. E quando abriu esse campo, aí o pastor olhou e disse assim, eu tive uma visão. E aí a visão dele era que eu fosse assumir o campo. Olha, eu co-pastor, nunca tinha dirigido igreja, eu era co-pastor de igreja. E aí esse presidente, um senhor de idade, olhou e teve uma visão. E quando ele foi contar para mim, ele disse, a camisa que tu estava, no sonho era essa camisa aí. Eu disse, rapaz, é de Deus mesmo. Mas pronto,
Aí ele disse, mas te quieto, porque quando eu contar para a mesa, a maioria não vai aceitar. Você é novo e o campo é grande. E tu nunca pastoreou. Eles não vão te aceitar. Mas Deus foi quem colocou no meu coração. Porque no nosso meio nós temos um negócio que a gente prega, né? Deus não capacita. Deus não chama os capacitados. Deus capacita o que Ele escolhe. Deus coloca quem Ele quer. Às vezes é só conversa. Na hora que bota um pequenininho que não sabe de nada, tu não quer ele lá. Rapaz, tu vai botar esse homem, não tem experiência, não tem nada. Mas só Deus sabe quem é que pode matar Golias. É ou não é? O Saul tinha tudo, tinha experiência, tinha coroa, tinha veste real, tinha poder, tinha tudo. Mas aí tinha um gigante lá, cadê o macho daqui? E cadê o Saul? Aí o Davi, ele estava tão desesperado, o Saul, que se aparecesse uma mulher dizendo que ia matar Golias, ele queria. Aí apareceu Davi, que era um menino. Ele disse, rapaz, é tu mesmo que vai. Ele disse, tu está com essa coragem doida, eu estou aqui, eu estou no poder, eu estou no palácio, eu estou na... Cuidado com esse negócio de tu ficar em cadeira grande, eu vou já falar sobre isso. Cadeira grande é perigoso, porque o grandão começa por eles, começa por nós. A pancada é grande. Aí pronto. Aí ele disse, tu vai lutar? Ele olhou assim para Davi, tu está com essa coragem doida, rapaz. Ele disse, eu estou. Eu vou pelo menos te ajudar para tu morrer bem fardado. Pega minha roupa. Aí botou, pega minha espada. Aí o Davi nem conseguia levantar. Ele disse, não, majestade, não dá para mim não. Ele disse, mas tu vai lutar. Ele disse, não se preocupe não. Eu já tenho experiência com ele lá em cima. Eita, glória a Deus. Quem glorifica a Deus? Eu já tenho experiência com ele. Ele disse, mas tu não é campeão, tu não lutaste ainda, tu não é de exército. Golias é campeão, Golias é guerreiro. Ele disse, majestade, Golias sabe matar a gente. Eu sei matar leão, eu sei matar urso. Ele disse, rapaz, não me diga um negócio. Ele disse, tu está por fora. Um dia desse eu estava lá no campo, aí veio um leão, peguei o leão e o urso faminto. Tu já sabe, majestade, como é um urso faminto? Eu sei, pois é. E como foi? Ele disse, não, eu peguei ele aqui mesmo pela mão, e aí deu uns tabefe nele, e eu venci. Assim como Deus, olha aqui, experiência, quem tem experiência com Deus? Assim como Deus me deu vitória sobre o urso, e Ele vai me dar vitória contra esse gigante. Olha aqui o segredo, vamos lá, diga bem forte, eu vou encerrar agora, para a obra marchar, vamos lá, diga comigo, faça assim comigo, para a obra marchar, vamos lá, para a obra marchar, vamos lá, para a obra olha para cá. Não seja um pastor doido pelo cargo. Distribua a função. Não é assim? Bota na obra. Outra para cá, não fique com medo não. Tu tem que ficar esperto. Não fique com medo de perder o cargo, mas também não pode ser besta. Bota todo mundo e tu dá as tuas voltas. Que era assim Neemias. Neemias botava todo mundo para trabalhar e ficava dando volta. E às vezes tem um saliente. Não foi assim que ele disse? Chefe de quanto? Vamos lá, bem forte. Chefe de quanto? Não, lá de baixo, vamos começar de baixo. Chefe de 10, chefe de 50, chefe de e chefe de. Agora tu é o cabeça. Tu senta na cadeira. E tu vai, agora lá vai, pastor Ziel, e se eu botar, ele não pode me trair? Eu vou te dizer, lá vai. É porque tu não soube botar. O que te traiu, irmão? Todo pastor aqui, os senhores são mais experientes do que eu. Todo pastor sabe quando o auxiliar não é crente. Às vezes ele tenta disfarçar, mas tu convivendo com ele, tu sabe. Sabe ou não sabe? Tu sabe quando o auxiliar é ruim. Mas às vezes ele te adula tanto que tu fica com medo dele. Eu sei como é isso aí. Fica com medo dele. Um dia desse eu transferi um pastor. Aí tinha um membro ruim lá e o pastor... Eu disse, olha, lá tem um membro ruim. É de gangue. De gangue? Ele disse, é de gangue. Ele é de gangue, ele é perigoso. E ele manda umas mensagens aqui para mim pesadas. Pastor, não diga isso. E é para tu, quando chegar lá, disciplinar ele. Porque eu transferi esse outro pastor, porque ele... O pastor pecou, mas ele andou falando muito mal do pastor e escandalizou. Então eu já disciplinei o pastor, levei para a convenção e a convenção disciplinou. E agora o senhor que está na área, quando chegar lá, disciplina esse membro.
pastor. Eu disse, o senhor. Aí chegou o senhor. Aí pronto. Aí quando eu estou lá em casa, o telefone toca. Pastor Zé, mas o senhor não é o presidente? Eu disse, sim, mas eu te dei a presidência lá. Eu te botei como chefe de 1000. Veja bem, pastor Zé, não é que eu não tenha coragem, é porque vai ficar desconfortável para mim. Eu disse, eu estou entendendo. Para mim já chegar e disciplinar ele assim, na cara. Eu disse, na cara. É porque o outro não caiu. Ele disse, mas vai criar um desconforto. E aí? Eu disse, não, está tudo bem. Pois fique tranquilo. Baixei o telefone e disse, liguei para ele. Fulano, Pai do Senhor. Olha, eu sou o pastor Aziel. Eu estou lhe ligando, você é da área tal. Coloquei um pastor aí, mas ele não está com coragem de te disciplinar. Você está disciplinado. Você fica sem comunhão, porque você escandalizou a obra. E aí pronto. Aí bateu o telefone. Ele disse, meu pastor, está tudo bem. Pronto. Ele é de gangue. Só que eu tenho um Deus que é maior do que a gangue. Sim ou não? Às vezes o teu problema é o senhor que faz demais. É para resolver e tu fica a noite todinha, meu Deus, como é que eu vou fazer amanhã? Durma tranquilo, Senhor, amanhã eu quero o teu poder e a tua graça. Eu vou agir. Aí pronto. Não conversa não, só passa pertinho dele. E aí diga, olha irmão, o senhor já vai sair. Pastor, o que é isso? Pega de surpresa, não fica conversando não. Só chega e fala. Aí, olha o Moisés. Os casos menores, fica onde? No grupo de? No grupo de? E no grupo de? 100, no grupo de? 1000. Agora os pesadão, chega para onde? Se tu é o presidente, Jesus diz que com maior responsabilidade, com grande poder vem maior responsabilidade. Se tu é o presidente, deixa de andar com historinha. Tu é que tem que resolver os casos pesados. Uma vez um povo correu atrás de mim lá num bairro, porque mataram uma criança e o pastor não atendeu, e eu fui lá. Aí quando cheguei lá, eles estavam prontos para matar tudo. Quando eles olharam, disse, aquele neguinho é o presidente. Pega ele! E aí eu entrei no carro, na Hilux, na S10 da igreja, e eu estava com um policial. E eu pensei que o policial ia me dar cobertura, e ele disse para o motorista, chuta! Aí eu olhei assim, meu Deus, o policial. Irmão, esse negócio de tu ser presidente, no final é só tu. Aí eu disse, aí no meio do povo correndo atrás do carro, eu disse, para o carro. Meu pastor, não faça isso, esse pessoal vai lhe matar. Eu disse, para o carro. Se morrer é hoje. Mas a vergonha para mim, um preto pastor fugindo. Para o carro. Aí parou o carro. Aí quando o pessoal, pastor, mataram o menino. Aí eu disse, parem gente. Aqui é a Assembleia de Deus. E outra, eu vou fazer ali uma creche para vocês. Aí isso é uma creche para nós, para os filhos de vocês, para o teu filho, para o teu filho, para o teu filho. Aí pronto, pastor, pode me dar um abraço, faça a creche. Aí pronto, ficaram tudo em paz comigo. Deus te dá na hora a ideia. É assim ou não é? Cheguei em casa, a mulher estava no tremor, temendo, tomando água com açúcar, porque ela sabia lá, porque foi um grupo de pastores, quebraram o carro, e ela ficou com medo. E aí, como foi lá, disse, Deus me deu vitória. Ela disse, eu sabia que você é um homem de Deus. Mas eu estava quase morrendo de medo. Agora olhe para cá. Deus não te botou lá, sim ou não? Então aguenta. Olha o que Jetro diz. O que é casozinho pequeno, deixa vir de lá. Agora quando chegar o grandão, pá, é contigo. Eu não vou entrar no detalhe. Lá na igreja nós temos grupos de psicólogos. E eu venho fazendo pesquisas por que tem muitos pastores que estão entrando em depressão. Só que essas pesquisas elas são feitas por americanos. A maioria delas. E por que Paulo não teve depressão? Nenhum de nós chegamos ao nível que Paulo chegou de tanta perseguição. E o irmão que estava falando aqui está certo. Mas os senhores sabem por que muitos estão se decepcionando? É porque entraram para cá pensando que aqui ia ter privilégio. A gente entra no ministério pensando que os crentes têm o dever de nos tratar bem. E não tem não, meus irmãos. Não trataram nem Moisés, nem Paulo, vão me tratar também. Agora o que vai fazer diferença é o meu chamado, é o que Deus me chamou. Se você ler Mateus 10, Jesus não enganou ninguém.
Ele diz: vocês serão odiados, perseguidos, mortos por causa do meu nome. É melhor tu entrar sabendo que tu pode até morrer, mas tu já está certo quem te chamou e para que ele te chamou. Vamos lá, olhe para cá. Mas aí o Jetro disse: coloca esses homens. Agora Jetro vai dar um conselho. Só 3, e eu finalizo aqui com isso. E tu, dentre todo o povo, procura o quê? Homens? Vamos lá, digam comigo, homens. Qual é a primeira qualidade do homem? Capazes. Não sai agora, eu já vou encerrar, mas isso aqui eu quero que o Senhor atente. Procura homens. Olha aí, ó. Está no 21. Dentre o povo procura homens capazes. Digam comigo, Rail. No hebraico é Rail, diga Rail. Diga bem forte, Rail. Diga bem forte, Rail. Vocês já viram aquele provérbio 31? A mulher é a mesma palavra aqui. Homens capazes, Rail, é homem que tem força, é homem que tem poder, é cabra macho. Procura homens fortes. Procura homem fraquinho não. Homem eficiente. Depois ele diz: procura homens como? Vamos, diga isso bem forte. Como? Não, mais forte. Como? Tementes a. Diga comigo, Iaré. Diga comigo, Iaré. Olha aí no texto, diga comigo, Iaré. Diga comigo, Iaré. Por que homem temente? Olha para cá. Ele não disse assim: procure o mais culto. Nós não somos contra a cultura. Procure o mais inteligente. Nós não somos contra. Olha, os homens para a obra marchar. Homens fortes, eficientes. Segundo, homens tementes a. Se você pegar esse aré aí, essa palavra quer dizer medo. Essa palavra quer dizer reverência. Um pastor que é temente, ele tem medo de falar. O pastor do grupo do 10, que é escolhido pelo presidente, se ele é Rail, Iaré, se ele está no grupo dos 10, ele não fica dizendo: chefão está lá, só vive sentado na cadeira e nós aqui trabalhando. Não bota ele. Quem tem temor a Deus tem medo até de abrir a boca para falar. Não é assim? Quem tem temor a Deus, olhe para cá, homens piedosos nunca fazem levantes. Homens piedosos nunca se rebelam. Homens piedosos nunca falam mal da sua liderança. Homens piedosos nunca querem lugares altos demais. Está lá em Romanos 12:15, verso 16. Acomodai-vos aos humildes. Homens tementes a Deus, tem medo de pecar. Passa uma mulher na frente dele, ele clama 7 vezes o sangue de Jesus. Cabra ruim, na hora que passa, ei, bichona, ainda bem que eu sou pastor, mas não presta, não tem crença. Eu estava numa convenção e eu aqui resolvendo um problema na mesa, eu dizia que o senhor estava, eu estava aqui encostado. Aí passou uma irmã, porque tem irmã que não sabe se vestir, vestidinho bem colado e empinado assim. E aí quando ela passou, ele triscou em mim: só o sangue. Eu disse: só o sangue o quê, pastor? O que é que tem só o sangue? Pastor, não está vendo mistério aí? Eu disse: que mistério? Não, para de brincadeira. Eu disse: não, que mistério? Senhor, que é isso? Um pastor desse, ele se levanta contra você. Ele se levanta contra a convenção. Ele faz o povo se levantar contra você. Porque ele não tem o quê? Temor de Deus. Pastor Wellington, capítulo 12 de 1 Samuel, quando o povo abandonou Samuel, Samuel escolheu um novo líder, ele disse assim: tchau para vocês, eu vou sair de cena, vocês me rejeitaram, e Deus agora colocou outro. Samuel ficou vivo, gente, ninguém suporta isso. Aí o pessoal: Samuel, e agora? Ele disse: eu não deixarei de orar por vocês. Como é que o povo rejeita? Vocês estão vendo o que é homem que tem temor de Deus?
Homem que tem temor de Deus, ele não se levanta contra nada. Agora, o problema é que quando nós escolhemos, nós estamos escolhendo pelo tamanho, pela cor, pela inteligência, pelo que ele faz a nós. Tem obreiro hoje que só porque ele serve água demais para a gente, está para dar um bom pastor. Bota ele na caema, bota ele, eu não sei como é o nome aqui que trata da água. Como? Sanear? Bota ele lá, ministério não, só porque está me dando água. Eu tinha um auxiliar que empurrava água em mim todo dia, parece que eu ia fazer ultrassom. Que é isso, gente? Ninguém deve ir para o ministério porque me dá favores. Coloca homens tementes a Deus. Oh, glória a Deus, quem glorifica o Senhor? Olhe para cá, se um advogado, um juiz é temente a Deus, o pastor dele pode ser analfabeto. Agora na nossa convenção foram apresentar um juiz. Aí o nosso presidente disse assim: você sabe que o pastor seu não é teólogo? O juiz. Aí o juiz: eu não estou sabendo disso não, pastor. E o pastor, ele não é mesmo não. Mas olha o que o juiz disse: para mim, pastor, ele é o meu referencial. Se eu estou aqui crente hoje, é por causa dele. Para mim ele é o maior teólogo que existe. O plenário aprovou ele de pé. Porque quando o juiz é crente, irmão, até água ele bota para tu. Bota ou não bota? Agora, quando não é crente, bota um doutor saliente, que não tem temor de Deus. Bota. Aí tu tem um cão atrás de ti. 24 horas. É assim ou não é? Na hora que você vai fazer a reunião, ele já começa: pastor, aí o pastor não sabe muitas vezes. Ele diz: pô, não, o inciso aí, do caput. O pastor está sabendo mal o capítulo da Bíblia. Não é assim? Às vezes o pai fazia a reunião e eu era auxiliar dele. Meu pai era um homem bom de Bíblia, nunca vi um homem bom de Bíblia mais do que ele. Só que ele não estudou isso. Aí quando nós estávamos na reunião, tinha um irmão lá, muito inteligente. Aí quando começava a reunião, aí ele começava: pastor Bené, esta sessão. Aí o pai: que sessão, irmão? Aí eu disse: pai, ele está falando da reunião. Eu não sei esse negócio de sessão. Aí pronto, aí o pai começava, ele disse: questão de ordem, senhor presidente. Aí o pai: meu Deus do céu, o que é isso aí, José? O que esse homem está... Deixa eu trabalhar, irmão. Não mexe comigo. Aí eu: irmão, não mexe com ele não, deixa ele mexer do jeito que ele sabe. Então pronto, quando é homem de Deus, você bota, ele faz te ajudar. É assim ou não é? Faz te ajudar. Aí quando você, pronto, aí você sabe. Uma vez ele chegou e disse assim para mim: rapaz, o pessoal falando de Rex. E aí eu não sei o que é Rex. Eu disse: não é Rex não, eu ficava até com vergonha de dizer, é reggae. Aí disse: é reggae? É reggae, é um ritmo. Ah, tá certo, porque eu vi o jovem dizendo que queria cantar Rex. Eu disse: não, é reggae. Ele disse: ah, tá certo, tá bom. Ou seja, às vezes ele fazia uma pergunta para mim, aí eu ia por longe para ele entender que ele estava errado. Aí ele dizia: rapaz, e isso aqui? Eu disse: olha, não, mas isso aqui é porque o fulano de tal. Ele disse: então eu estou errado. Eu disse: o senhor acha que o senhor está errado? Eu acho, porque tu não está dizendo que é assim. É assim um homem de Deus. Agora quem não é homem de Deus só quer se mostrar. Ele até diz: o pastor nosso aqui é muito fraco, gente. Não sabe o que é um estatuto. E o estatuto criou a igreja? Bota ele para criar uma igreja com estatuto. Bota. Isso aqui foi criado com homem de Deus. Isso aqui foi criado com homem de oração. Isso aqui foi criado com homens de vidas no altar de Deus. Nós temos estatutos apenas por uma questão legal. É ou não é, senhores? Mas isso aqui quem sustenta são homens de Deus. Homens que choram. Procura homens tementes a Deus. Provérbios 1:7. O temor ao... Vamos, o temor ao... É o quê? Ó, que ele bota a sabedoria por último. Ele coloca em primeiro lugar o quê? Ele coloca em primeiro lugar o quê? O temor. Quem tem temor de Deus, irmão, pode andar do lado dele um doutor, pode andar do lado dele, mas se ele é crente, ele tem reverência. Encerro aqui com essa. Qual é a última qualidade aí? Homens de
Diga comigo, Emet. Emet. Vamos lá, Emet. De verdade. Olha para cá, sabe que essa palavra Emet é verdade, mas sabe que aqui no original? Procura homens que sejam leais. Quantos a gente apresenta, e aí quando você apresenta, ele muda com você. Procura homens fiéis, homem que não abra mão. Pastor, eu estou contigo até quebrar tudo. É mesmo, irmão? É. Agora quando tu sai, rapaz, eu disse assim só para animar ele. Mas Davi foi muito. Esse dia eu estava mole. Apresentei mais de 100 pastores. E aí quando eu precisando, eu disse para eles agora. Eu disse, meus irmãos, eu apresento, na hora que a gente... E eu tenho um grupo de homens de Deus. Agora sabe qual é a maior crise hoje? É homens fiéis. É homens leais. Que termina de falar aqui, pastor, eu estou com o senhor. Pastor Wellington, eu estou com o senhor. É mesmo, irmão? É. Pois pronto. Ele pode estar no fim do mundo, mas ele, ô irmão, vamos lá. É assim. Agora na hora que pega para capar. Irmão, naquele dia eu falei, irmão, o senhor sabe, tem circunstância, tem uma mulher, tem um menino. Presta não. Eu fui resolver o caso de um irmão que estavam denunciando ele, estava roubando no Bolsa Família. Aí eu fui, irmão, eu vim aqui para me te disciplinar. E tu tá roubando no Bolsa Família. Eu disse, estou não, pastor. E o prefeito, mas tu, que tu é de lá, disse, está não também. Nós temos um negocinho que a gente fez. Ele disse, pois é. E aí? Não é bom o senhor agir? Ele disse, não, pastor Zé, eu comecei com ele. E se eu for preso, eu vou ser preso mais ele. Mas eu não posso ser traíra. Eu disse, se descobrir, aí eu te disciplino. Mas por isso aí, pela tua fidelidade, hoje tu fica. Pois é. Eu gosto de cabra fiel. Irmãos, hoje o que tem de ministériozinho quebrando e que tem de divisão é só de homens que não são fiéis. Eu creio que os senhores são fiéis. Fiéis a Deus. Fiel a esta convenção que te chamou. Imagine onde eu estou hoje. Quem sou eu para estar nesse local? Deus me chamou, um pastor me colocou. E aí quem me apresentou e me legalizou? Deus, mas através de um homem. Como é que eu vou ser infiel com esse homem? Procura colocar no grupo de 10 homens fiéis. No grupo de 100, de 50 homens fiéis. No grupo de 100 homens. E no grupo de 1000. Tu pode estar lá na cabeça, mas se tem um lá no grupinho do 10, tu diz, eita, o pastor Alexandre está lá no 10. Ó, cabra fiel. Sabe o que não faz pastor dormir? É ele saber que em cada grupo desse, os cabeças não prestam. Irmão, aí tu está lascado. Porque eles podem cometer. Eu fui pregar agora numa convenção, e quando cheguei lá, tudo rachado. E eu disse, meu irmão, aí, pois é, pastor Zé, está assim. O vice se desembestou, achando que tinha que ser chefe dos 1000. E me passou por de 10. Eu só estou agora com esse pouquinho aqui. Eu disse, eita, rapaz. Aí quando eu fui sair no outro dia, estão querendo rachar de novo. Eu disse, outro grupo é. E o último? Qual é o último aí? Como é o último, pastor? Que aborreça a avareza. Vamos lá, qual é o último aí? Que faça o quê? Aborreçam a avareza. Se vocês analisarem, você tem aí um verbo. Diga comigo, chané. Diga comigo, sané. Ou diga sane. Diga sane. Diga comigo, odiar. Não, mas diga bem forte, odiar. Diga assim comigo, eu tenho é ódio. Olha lá, diga comigo, eu tenho é ódio. Agora observem bem, diga comigo, betsá. Procure homens que não queiram lucros ilegais e que não usem da posição deles para tirarem dinheiro de crentes. Se nós tivermos uma igreja com esses homens, uma convenção com esses homens, se prepare Goiânia, se prepare o Brasil e se prepare o inferno. Nós vamos arrebentar. Fique de pé, só quem acredita nisso.
Oh, glória a Deus. Olhe para o pastor que está ao seu lado, é o seu companheiro. Fique de frente com ele. Eita, glória a Deus. Eita, glória. Pegue na mão dele. Fique de frente para ele, com todo respeito. Fique de frente para ele. Olhe para ele. E diga para ele: querido pastor, eu e o senhor somos os homens que podemos fazer a obra marchar. Querido pastor, nós vamos colocar na obra de Deus homens que estejam a favor do povo perante Deus. Pastor, nós vamos colocar na obra homens que respeitem as normas do Senhor. Diga agora: pastor, nós vamos colocar na obra só homens que sejam espirituais. Deixa a glória de Deus tomar de conta dos senhores. Deixa a glória de Deus tomar de conta desta convenção. Levante a tua mão e dê glória ao Senhor. Ei, Satanás, esta obra não vai parar. E vai vir aí um exército de homens marchando, 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 marchando. Meu Deus! Olhe para mim, pastor Wellington. Deus, ontem quando eu saí de uma convenção, o pastor perguntou: pastor Zé, o senhor dormiu? Eu não durmo. Eu tenho um grande problema, eu não consigo repetir mensagens. Tudo eu tenho que estudar, eu tenho que reler. E eu fui para o hotel. E eu saí de uma convenção ontem. Saí de outra. E quando eu olho para hoje as nossas convenções, e eu creio que não é o caso dos senhores, mas Deus tocou no meu coração para eu falar isso. E Deus tem lhe dado, pastor Wellington, esse momento para essa convenção. E eu estava sentado nessa convenção e olhando para os homens, olhando para os líderes. E eu vendo a necessidade de nós falarmos mais sobre o que é um obreiro espiritual. Está faltando isso. Nós temos muita gente grande no nosso meio, mas sem espiritualidade. E o que Deus me falava, pastor Wellington, é que aqui você não tem nenhuma qualidade de exigência para o ministério se não for espiritual. Homens, quais são as 3 qualidades que ele falou? 4, homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade e homens que aborreçam. Pegue um homem com essas qualidades. Atos 6:3. Escolhei, pois, dentre vós 7. Só 7, eu só quero 7. John Wesley dizia: se eu tiver 100 homens que tenham o mesmo que eu tenho, nós vamos arrebentar. Olhe para mim aqui. Procurar 7 varões. Como? Olha como é que começa. De boa, pastor Wellington, zele por esse rebanho. Não coloca cabra de vida desmantelada. Não coloca cabra de 10 casamentos. Coloque não. Coloque não. Vai estragar a casa. Não coloca cabra que vem de ministério, que a gente não sabe de onde ele vem, o que ele faz e o que ele é. Pode ter o terno bonito, pode botar o lencinho aqui do lado. Não se importe não. Quando você vê peixe grande fora da baía dele, tem alguma coisa errada. Homens de boa, reputa. Se você pegar 1 Timóteo 3, se alguém deseja o episcopado,
excelente obra deseja. Mas está lá, homem, marido de uma só. E aí tem exegeta do hebraico, que são exegetas do diabo, que alteram o texto para defender o pecado dele. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho e nem espancador. Tito 1:9, Tito 1:6, versos 5 e 6. Eu te deixei em Creta para tu colocar as coisas em ordem. A casa está bagunçada, gente. Sabe quem é que está tentando, pastor Wellington, ajeitar a nossa casa? Os tribunais. Um dia desse, um juiz olhou para um pastor que colocou uma igreja na justiça e ele disse: eu estou vendo o senhor. Dizia que tinha uma vocação e agora pedindo dinheiro. Eu não vou lhe dar dinheiro, porque vocação não tem dinheiro. Vocação é chamado. Quem está tentando arrumar a casa são eles. Todas as brigas nossas, briga de templo, divisões, estão indo para a justiça. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer aos senhores: vamos colocar homens que façam a obra. Marcha! Olhe para mim aqui, senhores. Vamos fazer a obra marchar. Me falaram que foi 1.200 inscrições. Eu perguntei só por isso. Quantos homens tem aqui inscritos? Quantos homens tem aqui inscritos? Eu perguntei. Eu via meu pai fazendo a obra. Eu vi ele chorando pelo trabalho. O primeiro campo que ele recebeu não tinha dízimo. Eu vi o amor dele. Nós precisamos de homens que começaram nesse espírito. Quem quiser ser grande, deixa para lá. Mas eu sei que eu estou falando aqui para homens que têm essas qualidades que eu estou falando aqui. E eu vou dar um recado para o inferno nesta manhã. Se prepare, Goiás. Se prepare. Porque desta convenção aqui vai sair mais homens de Deus que vão fazer a obra marchar. Vamos dar as mãos agora unidos. Todos levantem as mãos unidos. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Levantem as mãos unidos. Unidos, pastores. Deus! Aleluia. Veja pela fé agora vocês marchando, os senhores marchando. Marchando contra o pecado. Marchando contra o inferno. Marchando contra a idolatria. Marchando contra a feitiçaria. Marchando contra o mal. Marchando contra tudo que é ruim. Olha os homens marchando. Marchando na cidade. Vai entrando ali um homem de Deus. Vai entrando um homem de Deus. Ei, 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 ei. O Espírito de Deus está sobre os senhores. Está sobre os senhores. Satanás não vai parar a marcha da igreja, a marcha dos pastores. São esses homens aqui. Aleluia. Que fazem esta obra marchar. Em nome de Jesus. Levante a mão e glorifique a Deus. Na seara há lugar para quem quer trabalhar, para mim e para você, há serviço a fazer. Olha, criança, homem ou mulher, não trabalha quem, aleluia, na seara do Senhor. O salário é o amor. Cante comigo. Na seara lugar. Quero ouvir os pastores. Para quem quer trabalhar.
Olha aí, ó. Pra mim e pra você, há serviço a fazer. Olha aí. Criança, homem ou mulher, não trabalha quem não quer. Diga, obreiro, na seara do Senhor, o salário é o